gente faz Quem acha? Faz treino aberto. Faz festa, oba-oba. Ô, Pedrosa, Precisa dorme treinar, que passa. não. Dorme que passa. Esse time não precisa treinar. 8 horas de sono não resolve, Pedrosinha. Mas foi o reserva ontem, né? Não. Fernanda, eu espero que nesse momento você me tire do ar pra não sobrar pra mim. Beijo, Você já recebeu um clima desse programa. Não vai não. É só dormir. É isso aí, galera. Não deu pro Vascão. Cara, eu já tinha gravado o vídeo mais de 20 minutos. Tive que gravar de novo porque tava sem áudio. Mas é isso aí. Vamos gravar de novo aqui. O Vasco não conseguiu vencer o São Paulo. Ficou complicado aí no Campeonato Brasileiro. E aquela pulga na orelha por causa da Copa do Brasil. O Vasco vai precisar vencer por 2 gols de diferença. Ou no máximo por 1 gol para levar a disputa para os pênaltis e quem sabe fazer o que o Boca Juniors fez ano passado na Libertadores, né? Conseguiu chegar... o Vasco conseguiu se classificar diante do Atlético Goianiense sem ir para os pênaltis, né? O Boca ano passado todas foram para os pênaltis. Vamos ver aí o que Fernandinha, Vene Casagrande e Lucas Pedrosa tem a dizer. Lucas. É o que eu tô falando. Treina não pra ver. Ah, não. Treina não. Não, na palavra não. Merece. Eu também acho que não. Não, Vene, que O isso? foco é total no sábado. Sábado, que isso? Uma Aí palavra. o povo pediu. Pai, e aí, Coutinho? Jogaram junto. O Vasco não ganhou. 3-0. Aí começa... Ah, não vou ler isso aí não é justo. Fica botando lá o quê, Vene? Lê o que tá escrito ali. Com Paê e Coutinho jogando juntos, o Vasco acabou derrotado pelo São Paulo E agora? por 3-0 e está há 1 mês sem vencer. Isso é uma na temporada. bobagem. Tem alguma Não. mentira ali? Roda VT. Não tem. Jornalismo é fato. Não, roda VT. O São Paulo queria devolver a goleada sofrida em São Januário. E logo no início, tabelinha entre Caleri e Luciano, e o camisa 10 aproveita e ainda conta com falha de Léo Jardim para abrir o placar para a equipe paulista, que arriscou mais uma vez com Sabino. Mesmo dominado, o Vasco ainda tenta espaço e Verratti manda de cabeça. Mas o São Paulo que vai ficando mais perto do segundo gol e leva perigo nesse lance. O Vasco perde uma ótima oportunidade numa boa jogada de David, mas Coutinho desperdiça. Segundo tempo e mais forte na partida é o São Paulo, que aproveita com Lucas Moura sendo mais rápido que todo mundo e dá um belo chute. 2-0. A equipe vascaína vem com Payet cobrando escanteio e Maicon cabeceando para a defesa do goleiro do São Paulo. Lucas Piton encontra Verratti, que tenta de cabeça, mas a bola sobra com Coutinho, que mais uma vez manda para fora. O time paulista queria mais e tem 2 ótimas oportunidades. E na terceira, não perde e é Lucas Moura quem manda de cabeça. 3-0 São Paulo e o Vasco segue há 1 mês sem vencer. Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba. Pedrosa, Y você eu quero fazer a pergunta que todo mundo quer fazer. Ontem vimos. Queríamos tanto, vimos. Deu certo ou é porque foi a primeira vez? Porque às vezes o casal se ama, mas a primeira vez ela não é uma coisa boa, entendeu? Até pegar o jeito, entendeu, Pedrosa? É que nesse caso, Fernando, o casamento tem 11 jogadores, entendeu? Não são só 2. Homenagem? Até porque, se fossem o casamento de apenas 2 jogadores, o Vasco teria perdido o jogo de ontem. Mas, na verdade, o Vasco está perdendo há 7 jogos. Por O Vasco quê? não vence há mais de 1 mês. Porque o Rafael Paiva não conseguiu encontrar ainda um time ideal, principalmente depois das lesões de Adson e David, que eram 2 jogadores muito importantes para a sustentação de posse, nas pontas, para a saída de bola. Mas a gente pode falar sobre vários motivos. O Vasco é um time que, como característica do Rafael Paiva, faz primeiros tempos ruins, que consegue tomar gols de formas bizonhas. Ontem, obviamente, eu não vou ficar aqui culpando o Léo Jardim. O Léo Jardim tem crédito infinito, mas o Vasco fazia um jogo até os 10 minutos ali, no momento que toma o gol, decente, controlando o jogo, tendo até mais posse de bola do que o São Paulo,
e, infelizmente, o jogador mais regular do Vasco, eu poderia dizer o melhor jogador do Vasco na temporada, que é o Léo Jardim junto com o Verratti, acaba falhando bizonhamente. E assim, no início da jogada teve um erro, teve sim, teve o erro do Payet, teve o erro do Hugo Moura, mas um goleiro de seleção brasileira que eu considero o Léo Jardim não pode tomar um frango desse em momento nenhum. Isso desmorona completamente o plano de jogo da equipe. E foi o que aconteceu com o Vasco da Gama. O São Paulo gostou do jogo, o São Paulo começou até as melhores ações ofensivas. O Vasco tem uma mania nos últimos jogos de estar saindo curto, e essa saída curta não está dando certo. O Rafael Paiva, muitas vezes, com as boas ideias que ele tem, ele não consegue encaixar essas boas ideias na qualidade do elenco que o Vasco tem. E aí o que acontece, Fernanda? Quando você tem um elenco limitado, como o do Vasco da Gama, você não consegue fazer essa saída curta, o que os caras fazem? Eles não querem errar, aí eles começam a fazer a bola longa. Só que a bola longa, ela não é um artifício ruim, ela só precisa ser treinada. Inclusive o Vasco já usou essa bola longa em outras oportunidades, e deu certo até com o Verratti. Isso lá no início do trabalho do Rafael Paiva. Essa bola longa, ela não está sendo bem treinada. O Vasco ficou 10 dias e não consegue fazer transição ofensiva. O Vasco não consegue ter posse no ataque, não consegue fazer a saída curta, não consegue fazer a saída longa. O Rafael Paiva, no segundo tempo, tirou o melhor jogador da linha defensiva do Vasco da Gama, que era o Paulo Henrique. O Paulo Henrique estava fazendo um jogo onde ele achou um passe para o Felipe Coutinho, que acabou perdendo um gol logo no primeiro tempo. O Paulo Henrique estava fazendo a recomposição defensiva. O que aconteceu no segundo tempo? Não sei se foi por uma questão física, mas se não foi por uma questão física, gente, foi um absurdo ele ter trocado o Paulo Henrique pelo Pubita. O que aconteceu? 2 minutos de jogo, o São Paulo fez um gol justamente na falha do João Vitor e no lado do Paulo Henrique, que o Lucas Moura acabou carregando a bola, foi embora, o Michael não acompanhou e acabou fazendo gol. E eu não posso tirar o mérito também do adversário. O Lucas Moura é um jogador de alto calibre. É uma característica dele. E logo depois, o Vasco tomou o terceiro gol de bola aérea do Lucas Moura. O Lucas Moura tem, sei lá, 1,70m? 1,71m, eu vi no Isso é um absurdo. Isso é um absurdo ele fazer um gol daquela maneira. Principalmente contra o Michael, que tem a bola aérea como a sua principal característica. Então o Vasco tomou 3-0 porque é um time que não consegue jogar, porque é uma equipe que já vem jogando mal há muito tempo, que muita gente achou, empatou com o Juventude porque tinha saído do jogo do Atlético Mineiro. Não, empatou com o Juventude porque não jogou nada, porque teve uma atuação terrível dentro de São Januário. E é assim que o Vasco vem jogando. Aí você olha para sábado com desconfiança. Você olha para sábado e fala assim, jogando dessa maneira, o Vasco vai conseguir jogar. Sim, não faça o Vasco isso. vai jogar com... Gente, a gente precisa ser realista. O Vasco não está jogando nada. O Vasco não está jogando nada há mais de um mês. E isso tem que ser colocado em prática. Eu acredito que esses jogadores podem fazer uma virada de chave, podem encarar São Januário como algo que vai dar um incentivo para eles, com certeza. Eu confio nesse grupo. Esse grupo conseguiu eliminar Atlético Paranaense, eliminar Fortaleza, passar de 3 passagens de pênalti com o Léo Jardim sendo brilhante. Eu acredito nesse grupo. Mas eu começo a me questionar. Será que não bateu no limitador? Será que o trabalho do Rafael Paiva também não está batendo nesse limitador? Junto também, que a gente não pode deixar de esquecer, não é só Rafael Paiva. Os jogadores estão caindo de rendimento, o Lucas Piton está em uma fase, o Maicon está entrando numa fase, o Vasco não consegue encontrar um companheiro para o Hugo Moura, o João Vitor também não tem um companheiro. Por quê? Porque a diretoria não conseguiu corrigir um grave erro que não foi a contratação de um zagueiro na janela de transferência, e a gente falou isso aqui. Então o Vasco está fazendo o quê? Batendo no limite do seu elenco. E eu falo isso aqui, gente, repito, só para finalizar, o seguinte: o Vasco da Gama, ele chegou ao momento da temporada que já foi longe demais. A verdade é essa. A semifinal da Copa do Brasil, para esse elenco, já é longe demais. O Campeonato Brasileiro que o Rafael Paiva está fazendo é um campeonato até de equilíbrio. O ponto é, a gente não está falando sobre as coisas que o Rafael Paiva fez, que a gente reconhece tudo aqui. É como o Vasco vem jogando. A forma inegociável que sempre foi falada, ela foi deixada de lado. O Vasco não está mais conseguindo ser um time combativo. O Vasco não está mais conseguindo ser o time que foi outrora com o Rafael Paiva. E é por isso que o desempenho está muito ruim. Não é só Payet e Coutinho, que inegavelmente foram mal ontem. Agora, o Emerson Rodrigues jogou alguma coisa? 90 minutos em campo, foi o jogador que menos participou do quarteto ofensivo. O Verratti está conseguindo receber bola? A saída de jogo está acontecendo? Não está acontecendo. O Vasco está jogando muito mal. Se não for para sábado com uma virada de chave, se não for para sábado com o apoio da sua torcida, esquece, não vai passar. Acabou? Acabei. Falei, dorme que passa. Pedrosa. Sabe
porque tem uma hora no futebol... Eu penso um Mas pouco tem- diferente mas do olha Pedro. só, Venê, em tem- relação, assim, O quê? a ficar com o pé atrás. Eu acho que tem que levar em consideração, por exemplo, ali muitos jogadores estavam pensando no sábado, sem sombra Eu de também dúvida. acho isso. Mas eles estão pensando no sábado há 15 dias, velho? Sim. Não, Há mas um mês? é porque Sim. eu Eles acho estão que pensando no no Porque sábado... chega uma hora que você entende qual é a competição que te ama. Eu acho que Então no não sábado... Hoje é a Copa Então do não coloca Brasil pra que jogar. ama o Mas era Vasco. isso que a gente Então, estava debatendo por que aqui colocou ontem. então? Eu é acho o que aí ponto. foi um erro total. Então não coloca pra jogar, E pô. eu considero um erro, assim, desde ontem, quando saiu a escalação oficial, eu achei um erro, achei assim... Você falou ontem isso aqui. Sério, quem sou eu pra dizer que foi um erro, tá? O Rafael Paiva é o treinador do Vasco da Gama. Eu achei uma audácia muito grande dele, um risco muito grande. Ele assumiu um risco muito grande. Ele só tinha a perder. Vamos lá, supondo que o Vasco tivesse vencido ontem. Beleza, o que ia mudar? Ia mudar muito. Você ia de 36 para 39 pontos, ficaria mais perto da pontuação de 45 pontos. Beleza, Pedrosa, mas pensando no sábado. Vamos pensar no sábado, porque é o jogo mais importante dos últimos 7 anos, você me corrigiu Sim. ontem. Dos últimos 7 anos. Eu acho que o Vasco da Gama ele tem que pensar no sábado. O Vasco da Gama está muito próximo de chegar à final de Copa do Brasil, algo que a gente não iria imaginar. Nem o torcedor vascaíno também mais acho. Jogando otimista. assim, Venê. Beleza. Mas não vai assim, eu conseguir. acho que tem uma Mas hora, aí que isso é eu pra acho. pra qualquer time, Por isso não vai que ele conseguir. começa a ter performar de um jeito. Olha aí o nosso... É isso. De um jeito numa competição e de um outro jeito em outra. Isso acontece muito E por no ser futebol. mata-mata, Mas o Pedro, Vasco o também não nível- tá jogando bem na Copa Mas do Brasil, olha não, só, gente. aí Mas o porque nível de chega- concentração e- vai ser muito maior. Vai, mas é porque nesse ponto aí é porque chega um momento da competição que vai afunilando e vão ficando, obviamente, os melhores. A gente tá falando de um Vasco que enfrentou o Galo dentro da MRV. Sim. É muito difícil, o Galo é muito poderoso. E, Pedrosa, é porque não querendo faz ou não- uma temporada que todo mundo achava o que a gente espera do Galo. Mas o Galo tá na Libertadores, o Galo tá na Copa do Brasil. Não, gente, e assim, estamos falando do São Paulo. Sim. Pra quem não sabe, o São Paulo tem um baita elenco. Ontem mesmo, com 11 desfalques, fez um jogo muito bom diante do Vasco da Gama. Óbvio, o Vasco deu mole. Mas é o São Paulo, gente, que tá com sangue nos olhos no Campeonato Brasileiro. Eu penso o seguinte, se eu fosse o treinador do Vasco da Gama, eu ia tirar toda a pressão, ia colocar a garotada pra jogar, ia colocar, por exemplo, o JP, o jogador que eu mencionei ontem. Botaria pra jogar um jogador que precisa de mais minutos com o time profissional novamente. Você tiraria a pressão. Aí se o Vasco perdesse por 3-0, por exemplo, ninguém ia ficar criticando. Venê, E os o jogadores, ponto é- se tivessem ficado no Rio de Janeiro, eles estariam descansados. Eu vou dar mais um exemplo. Imagina se acontece algo no retorno desses jogadores, tal como aconteceu com o Vasco da Gama recentemente, quando teve problema de logística. Aeroporto fechado, o tempo Tá, não deixava... Venê, olha só. Atrapalhou tudo. Eles não dormiram bem, eles não se alimentaram bem, correram um risco altíssimo de se machucar, expôs alguns jogadores que já estavam embaixo com a torcida, que é o caso do Maicon, Tá. que já está com, vou dizer, autoestima baixa, digamos assim, diante da torcida do Vasco da Gama. E expôs o próprio Léo Jardim, que acabou levando um frango, embora tenha muito crédito. Eu acho que ele não tinha nada a ganhar quando bota um time titular. Ah, é para dar ritmo de jogo. Gente, 2 dias não vai Olha dar só, ritmo de jogo. é melhor a tragédia acontecer ontem ou é Eu melhor também, a tragédia eu acontecer não no sábado? sei, olha. Porque olha só, ontem o que ficou claro foi, esse time treinou 10 dias e esse time não mostrou nada em campo. Você citou o que sobre o São Paulo? Um grande time, tudo mais. Quantos desfalques? 11. O Vasco não tinha desfalque ontem, sem ser as lesões que já são as lesões de maior tempo. O Vasco entrou com o que ele, teoricamente, tem de melhor. Mas o São Paulo tem algo, assim, e assim, não quero... Isso aqui não é um demérito ao treinador, mas o São Paulo tem um baita treinador, tá? Talvez a imprensa paulista não valorize tanto o Zubeldia, Não, mas ok, ontem o Zubeldia Venê. mudou o time, Mas o ponto pensando no Vasco da Gama não tem e que tomar conseguiu. de 3, não pode tomar de 3. Não pode tomar de 3. Se você treinou 10 dias, se você está colocando o seu time titular, uma equipe que você está utilizando, que você testou, né? Você teve tempo. O Vasco não teve a desculpa do tempo, o Vasco não teve a desculpa da questão física, o Vasco está descansado, completamente descansado. E além do mais, jogou no brinco de ouro. Mas e a Que cabeça tá onde? Não, a É Fernanda, mas então, contra o Conta Juventude fez o muito. quê? Contra o Juventude fez o quê? O Eu Vasco não também jogou acho. nada em Foi São no Januário. meio de um jogo Não, também do Pedro, Não Vasco. foi no meio do jogo, foi depois Eu do jogo. concordo O Vasco com não você jogou nada em São que Januário. ontem foi um absurdo. A forma como o Vasco atuou ontem foi um absurdo. Mas eu tô levando muito em consideração o jogo de sábado. também. Por exemplo, se no final de semana Venê. fosse um jogo qualquer do Campeonato também, Brasileiro, gente. eu estaria aqui A questão massacrando a atuação do Vasco É da Gama. difícil. E tem um Mas ponto. fosse sábado... E tem, Tá, e tem mas um não ponto é aqui. São Paulo, não é Juventude, são 7 jogos.
A gente não tá falando de 2 jogos, a gente Não, tá falando de tudo 7. Tudo bem, mas Tem os 7. últimos foram mais... o alarme tá mais acionado nos últimos do Brasileiro. Eu não achei que o Vasco foi mal contra o Galo na MRV. Mas, Quando ô, eles, Pedrosa, quando nesses eles 7 apertam jogos, o botão do olha só, do foram turbo, jogos eles vão difíceis. embora. Por exemplo, o Palmeiras, que seria um jogo teoricamente em casa, acabou sendo campo neutro. Sim. Aí pegou quem? Só adversário lá em Flamengo, cima. Pegou Atlético o Mineiro Juventude embaixo. e Cruzeiro. Mas esse que é o ponto que eu tô falando com vocês. Eu entendo você empatar com o Flamengo, perder pro Palmeiras, perder pro Galo, empatar com o Cruzeiro no Mineirão. Isso eu entendo. O que eu não entendo é qual era o jogo que era pro Vasco realmente, por exemplo, se tivesse mais tranquilo na tabela do Brasileirão, ter uma pontuação decente, ganha lá do Juventude, ganha do Juventude dentro de casa, vai pra data FIFA, treina na data FIFA e bota o Sub-20 pra jogar contra o São Paulo. Mas isso não sou eu que tô falando não, tá? É o próprio técnico Rafael Paiva que falou que eles precisam pontuar dentro do Campeonato Brasileiro. Sim. Porque assim, o campeonato não tá definido, Vene. Eu não tenho medo de zona de rebaixamento, eu acho que o Vasco vai chegar aí fazer seus 8 pontos, 9 pontos e vai conseguir se livrar. O ponto não é só pontuar ou o que o Vasco está fazendo em campo. O Vasco está jogando muito mal. Vamos escutar, Muito mal. É o desempenho. Pedrosa, o que, É o que desempenho. aconteceu? O que o Rafael Paiva falou numa entrevista sobre o resultado e sobre a decisão? É isso aí, galera. Derrota acachapante pro Vasco da Gama. Agora é focar nesse jogo aí. Se não se classificar, cara, que é uma coisa que faz parte. O torcedor não esperava que aconteceria isso. Vai ter que focar suas forças no Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje tem 37 pontos. Já somam aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos sem vencer. Desses 7... são 4 derrotas, 3 empates e 4 derrotas. O Vasco precisa somar 7 pontos ainda no Campeonato Brasileiro para se garantir no Brasileirão do ano que vem, né? Tá ficando assustador o negócio aqui, né? Mas se a gente for olhar, o Vitória tem 29 jogos e 29 pontos. A distância, a diferença hoje é de 7 pontos para o primeiro time na zona de rebaixamento. É difícil tirar isso aí do Vasco, né? É difícil, é uma gordura muito grande e estamos falando aí de 3 vitórias em 9 jogos. Bem possível 3 vitórias em 9 jogos para o Vasco, né? Vamos dar uma olhada aqui. Cuiabá, Bahia, são jogos em casa. Botafogo fora, Fortaleza fora, Inter em casa, Corinthians fora, Atlético Goianiense em casa, Atlético Mineiro em casa e Cuiabá fora. Eu acho que o Vasco ganha do Cuiabá, ganha do Atlético Goianiense, ganha do Cuiabá novamente e acho que ganha do Inter e do Bahia. Acho que dá para se classificar, se garantir no Brasileirão do ano que vem com uma certa tranquilidade, mas vai ficar chato porque gerou uma expectativa grande, né, no time e aí vem de 7 jogos sem vencer. Fica complicado, mas futebol tudo pode acontecer. Pode ser que no sábado aí o Vasco consiga uma vitória e chegue a essa final de Copa do Brasil e pode até bater campeão, né?